Grandes aviões provocam um verdadeiro fascínio sobre a maioria da população. Nesse sentido, destaca-se o Boeing 737, que é uma das aeronaves maiores e mais utilizadas pelas companhias aéreas em todo o mundo, podendo medir quase 40 metros de comprimento, com altura superior a um prédio de 4 andares e chegando a transportar até 215 pessoas. Seu custo pode chegar a cerca de 750 milhões. E exatamente por custar tanto assim, é difícil imaginar que uma joia dessas seja abandonada. Mas acontece. Em Fortaleza, capital do estado do Ceará, um Boeing 737-200 em perfeitas condições de uso foi abandonado em 2008 por uma companhia aérea e desde então, sem sofrer manutenção alguma e exposto às intempéries, a magnífica aeronave foi se degradando até chegar a um estado deplorável. A imagem daquela vultosa aeronave estacionada no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, abandonada e jogada à própria sorte, despertou o interesse de amantes da aviação que puseram-se a pesquisar sobre os motivos que fizeram com que o referido avião chegasse àquele fim. No entanto, o que eles descobriram sobre aquele gigante aéreo é de arrepiar até os mais incrédulos. Parece mentira, mas aquela aeronave guardava grandes segredos até então não revelados e uma verdadeira trama de filme de suspense envolvendo sequestro, mortes e até a famosa banda de rock brasileiro Legião Urbana. Uma trajetória tão sinistra que os amantes da aviação o atribuíram à alcunha de Avião Maldito. E para completar o drama, aquela aeronave, agora abandonada e em estado avançado de degradação, foi tema de um filme indicado ao Oscar. Surpreendente, não? Vamos agora revelar os detalhes macabros por trás da história do Landsat, o avião maldito, e conhecer os motivos que o fizeram ter sido abandonado no aeroporto de Fortaleza, Ceará. A saga daquela aeronave começa no ano de 1970, quando a companhia aérea alemã Lufthansa faz uma encomenda à fabricante Boeing de um avião para compor a sua frota. O modelo escolhido era um Boeing 737-200 que, ao ser entregue à empresa aérea, recebeu o número de matrícula DABCE e o nome de batismo de Landsat, que significa terra fechada. A aeronave logo começou a operar voos regulares internacionais da Lufthansa, a maioria sem maiores problemas, embora haja relatos e documentos de voos da época que apontam para a ocorrência de alguns problemas técnicos e até um pouso de emergência. Porém, o mais sinistro ocorreu no ano de 1977, quando a referida aeronave fazia um voo saindo do aeroporto de Palma de Mallorca, na Espanha, com destino a Frankfurt, na Alemanha Ocidental, com 91 pessoas a bordo. 30 minutos após a decolagem, um grupo de 4 terroristas armados, liderados pelo palestino Zohai Youssef, renderam a tripulação e anunciaram o sequestro da aeronave. Eles faziam parte do grupo Baden-Meinhof, uma organização guerrilheira alemã de extrema esquerda. O grupo era tão relevante que a banda de rock nacional Legião Urbana criou uma canção com o seu nome. O grupo exigia a libertação de 11 de seus integrantes que foram presos na Alemanha e mais uma quantia de 15 milhões de dólares em resgate. A partir dali, o destino daquelas 91 pessoas estaria nas mãos do grupo, e seu líder logo ordenou ao piloto, o comandante Jürgen Tillmann, que desviasse a rota, levando a aeronave para a República do Chipre. O comandante, sob ameaça, efetuou o desvio da rota, porém a quantidade de combustível abastecida não foi suficiente para levá-los ao destino solicitado e o avião foi obrigado a pousar em Roma, na Itália, para abastecer. Ao chegar em Roma, o governo alemão solicitou ao governo italiano que furassem os pneus da aeronave para evitar que continuassem a viagem e iniciassem uma negociação para a libertação dos 91 reféns. Porém, o primeiro-ministro italiano
preferiu livrar-se do problema, permitindo o reabastecimento e a decolagem da aeronave, que continuou sua viagem com destino a Chipre. Lá chegando, foram feitas tentativas de negociação para a libertação dos reféns, todas fracassadas. O grupo então decidiu sair do Chipre com destino a Beirute, no Líbano. Porém, os libaneses fecharam o aeroporto para a aeronave. Decidiram ir então para Damasco, na Síria, onde também lhes foi negado pouso. Assim também ocorreu com Kuwait e Bagdá. Após as negativas, o avião se dirigiu para o Bahrein, que também negou-lhes pouso. Porém, como não havia mais combustível, o país foi obrigado a aceitá-los. Ao pousar no Bahrein, o avião foi cercado pelo exército local. Porém, o grupo ameaçou executar o copiloto. Temendo que o ato fosse posto em prática, as tropas recuaram e a aeronave foi reabastecida e levantou o voo com destino a Dubai, e mesmo com a negativa para pouso naquele país, a aeronave conseguiu aterrissar na pista principal do aeroporto. Ali os sequestradores passaram um dia, pediram comida, água, jornais e a retirada do lixo do avião, bem como um novo reabastecimento. Enquanto isso, as autoridades discutiam formas de invadir a aeronave e libertar os passageiros, mas nada foi posto em prática. Na manhã do dia seguinte, o grupo levantou voo com destino a Omã. Porém, com a negativa para pouso, novamente desviaram para Aden, no Iêmen, onde também lhes foi negado pouso. Porém, sem ter combustível, o comandante foi obrigado a tentar um pouso. Ao chegar próximo ao aeroporto, perceberam que todas as pistas estavam bloqueadas por veículos. Sendo assim, o comandante fez um pouso de emergência numa área de areia na lateral das pistas bloqueadas. As autoridades do Iêmen exigiram que o avião partisse o mais rápido possível. No entanto, o comandante conseguiu convencê-los a abastecer a aeronave, bem como conseguiu, junto aos sequestradores, autorização para inspecionar os possíveis danos nos trens de pouso e nos motores após a aterrissagem forçada. Entretanto, o comandante Schuman demorou para retornar, o que despertou a ira do palestino Yusif. Quando, enfim, o comandante volta à aeronave, Yusif o obriga a ajoelhar-se e o executa entre as poltronas do avião. Em seguida, o avião foi reabastecido e agora, sob o comando do copiloto Jurgen Vietor, levantou voo com destino a Mogadíscio, na Somália. Ali chegando, o avião pousou sem nem mesmo anunciar que aterrissariam ali. Ao conseguir pousar em segurança, o palestino Yusif afirmou que não mais sairiam dali e liberou o copiloto Vietor. Este, por sua vez, negou deixar a aeronave sem os passageiros e tripulantes e permaneceu a bordo. O corpo do comandante Schuman foi jogado na pista e Yusif deu um ultimato ao governo alemão para a libertação dos presos do Baden-Meinhof. Caso não fossem atendidos, explodiriam o avião com todos dentro. Enquanto isso, o plano para a libertação dos reféns já estava bem avançado e 30 soldados das tropas especiais alemãs já estavam chegando a Mogadíscio para pôr em prática a Operação Fogo Mágico. Para ganhar tempo, o governo alemão afirmou que havia libertado os prisioneiros e que esses já estavam em trânsito para Mogadíscio, mas que demoraria por conta do tempo de voo. No entanto, era apenas blefe. Os prisioneiros nunca saíram de suas celas. Em paralelo, os soldados das tropas especiais alemãs avançaram até o avião através do ângulo morto de visão na traseira da aeronave, carregando pequenas escadas. Ao mesmo tempo, o exército da Somália acendia fogueiras na frente do avião para atrair a atenção de Yusif e seu grupo, possibilitando a operação tranquila do comando alemão, que disparou contra as portas da aeronave, abrindo-as e conseguindo entrar no avião, pegando a todos de surpresa, matando Yusif e os outros 2 integrantes de seu grupo, prendendo um deles e finalmente libertando a todos. Após a terrível ocorrência, o avião Landshut foi paralisado por um tempo para reparar os danos sofridos. Após os trabalhos de manutenção, a aeronave voltou a operar os voos da Lufthansa, porém não demorou muito, pois tanto a tripulação quanto os passageiros não queriam voar no Landshut. Sendo assim, a única forma de se livrar daquele problema era vender aquela aeronave e assim o fizeram.
Para obter sucesso na venda, era fundamental que o avião não fosse identificado. Para isso, retiraram a pintura com a marca da companhia e o número de matrícula alemão e, enfim, venderam o Landschutt em 1985 para uma companhia aérea americana de médio porte. Porém, segundo os amantes da aviação que estudaram a trajetória do Landschutt, aquele avião parecia carregar uma espécie de maldição consigo, pois além do episódio sinistro do sequestro, a partir dali a aeronave não ficou mais que 5 anos operando para uma mesma companhia. O avião era vendido em pouco tempo, seja por falência da companhia, seja por excesso de problemas técnicos ou mesmo por descobrirem seu passado nefasto. Todos pareciam querer livrar-se daquela aeronave. O fato é que até o ano de 2002, o Landschutt passou por 8 companhias aéreas nos Estados Unidos, Alemanha, França e Malásia. A última vítima do avião maldito foi a companhia TAF Linhas Aéreas, uma empresa com sede em Fortaleza, no Ceará, com quase 60 anos de atuação, que assim como as anteriores, adquiriram aquele belíssimo Boeing 737-200 sem saber nada sobre seu sequestro e as 4 mortes que ocorreram ali. No ano de 2003, após passar por um período de manutenção, a TAF começou a operar voos nacionais e internacionais para Cayena e Paramaribo com o Landschutt. Porém, estranhamente, aquela companhia aérea sólida com quase 60 anos de atividade e que vinha numa trajetória crescente, cada vez mais ganhando espaço na aviação nacional e até mesmo internacional, começou a ter problemas financeiros e pouco tempo depois, em 2008, a empresa estacionou o Landschutt, alegando que aquela aeronave dava prejuízos, e no ano seguinte, em 2009, a TAF parou de transportar passageiros e em seguida teve cassada sua concessão pela ANAC. Desde então, o Landschutt ficou estacionado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, exposto às intempéries, se deteriorando, morrendo aos poucos. Até que em 2017, o governo alemão descobriu a triste situação de abandono em que o Landschutt se encontrava e decidiu comprá-lo na intenção de torná-lo peça de um museu para relembrar o episódio trágico do sequestro naquela aeronave. O avião foi desmontado, transportado até Friedrichshafen, porém até os dias atuais o Landschutt continua dando trabalho aos seus proprietários. O Museu Dornier negou expor a aeronave por não ter fundos para restaurá-lo. Também falhou o plano de expô-lo no Museu de História Militar em Berlin-Gatow, bem como falharam as tentativas de expor a aeronave no aeroporto de Berlin-Tempelhof. Enquanto não se decide o local para sua exposição, os restos desmontados do Landschutt encontram-se descansando em Friedrichshafen. Será que algum dia os amantes da aviação poderão, enfim, conhecer aquela famosa aeronave que foi sequestrada no episódio em que morreram 4 pessoas em seu interior, que direta ou indiretamente contribuiu para a falência de companhias aéreas e que era renegada por outras tantas companhias? Com todos esses acontecimentos negativos envolvendo o avião, seria justo atribuir ao Landschutt a alcunha de avião maldito? Comente, dê a sua opinião.